provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, declara, igreja. Santo Espírito és. Som. Aleluia, igreja, amém. Peço que todos levantem a mão. Clame pela presença dele, igreja. Que sejamos intencionais, cara. Ele está presente nessa casa, Pai. Não tem nada melhor que estar na sua presença, de todo o nosso coração, e que possamos abrir o nosso coração para ele. Ele quer entrar na nossa vida. Quem está afastado por algum motivo, peça para a presença dele, que seja o que nós mais desejamos, Pai. Que ele quer transformar nossas vidas. Ele quer entrar, mas para isso precisamos declarar, Pai. Peça para ele, abra o nosso coração. Não tem nada melhor do que realmente viver o amor que nos constrange todos os dias, Pai. É algo que não tem explicação viver o amor de Deus em nossas vidas. Então abra o seu coração essa noite. Os céus estão abertos, igreja. Ele quer te visitar, ele quer entrar na sua casa, Pai. Aleluia, Senhor. Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta.
para adoração, comunhão e transformação de vidas. Mas para que tudo isso aconteça, há um custo. A energia elétrica que mantém nossa igreja iluminada e climatizada, a água que utilizamos para manter tudo limpo e organizado, o aluguel e a manutenção do espaço onde nos reunimos, o Ministério Kids, que investe na nova geração, os eventos que promovemos para a edificação e evangelização, a segurança que nos dá tranquilidade para cultuar. Tudo isso só é possível porque pessoas fiéis entendem a importância dos dízimos e das ofertas. Quando você oferta, você participa diretamente do que Deus está fazendo aqui. Sua fidelidade sustenta essa obra. Sejamos constantes, generosos e fiéis, pois juntos continuamos avançando para a glória de Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Hoje eu gostaria de contar um testemunho, mas antes eu gostaria de ler uma palavra que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, versículo muito conhecido. Diz assim a palavra: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Bom, o testemunho é o seguinte: eu lembro quando eu cheguei na igreja aqui, cheguei machucado. Eu jogo futebol, para quem não me conhece, repetindo um pouco, mas sou atleta de futebol. Tinha acabado de fazer minha cirurgia, basicamente 9 meses para se recuperar. Estou entrando agora no 8º mês para poder voltar a jogar. E isso em janeiro desse ano, quando eu planejava para me casar com a minha esposa, nós sentamos para fazer as contas de como nós poderíamos fazer esse casamento, né? Eu lembro de nós olharmos um para o outro e falar, cara, para chegar nesse período do ano e ter tanto na conta, porque a partir daqui para frente seria um período que eu receberia um dinheiro como fosse pela metade. Então, como se fosse um período de vacas magras. Teríamos que guardar esse período todo para chegar daqui para frente termos como sobreviver até no fim de dezembro. E lembro quando a gente falou, não, beleza, vai dar. Sabíamos que seria difícil e nós organizamos, cumprimos, fomos fiéis com Deus, né, cara? Então, desde esse período todo, viemos dizimando na igreja sempre. Sabíamos que caso não dizimasse, pastor, provavelmente estaríamos mais próximos de conseguir o nosso, teoricamente, objetivo, né? Porém, no início desse mês, saiu um dinheiro do FGTS de uma forma inexplicável, porque eu tinha um valor, só que eu não solicitei, não pedi. Era um valor que não tinha como pedir. Do nada, pum, pimba na conta. O dobro do que eu tinha planejado para esse momento, né, em agosto. Ele proveu o dobro. E, além disso, o que Deus tem feito na nossa casa é algo realmente extraordinário, porque, como a gente se planejou, eu tenho recuperado de lesão, e eu não, para mim, eu não poderia voltar a jogar futebol esse ano, por conta que aqui está no final de temporada, e como eu vinha de lesão, é muito difícil você conseguir se empregar voltando de um período longo de trabalho. Porém, Deus, mais uma vez, contra todas a realidade, contra tudo, uma pessoa, um amigo meu, que eu não me falava há bastante tempo, cara, eu acho que mais de anos, me manda uma seguinte mensagem perguntando se eu estava apto para poder jogar e meio que me apresentou um clube para poder atuar, voltar a jogar futebol esse ano ainda. E, graças a Deus, foi algo natural. Eu lembro quando o pastor aqui pregou de Paulo, quando Paulo foi para a casa dele, ele ficou na dele, realmente, e os discípulos foram até ele convidá-lo para pregar. E eu não fiz força na questão do dinheiro, ele caiu na minha conta, e onde eu imaginei que eu não poderia mais voltar a jogar futebol essa temporada, esse ano, ele mais uma vez proveu. Acho que daqui a 10 dias eu e minha esposa estaremos indo para um novo desafio, estaremos indo para a Arábia Saudita. Deus abriu uma porta realmente que, cara, muito além do que realmente a gente imagina. A gente acaba fazendo planos por prudência, não por não acreditar, mas a gente se manteve fiel aqui, e eu lembro que o pastor também liberou uma palavra que seria um ano de facilidade no início do ano para a igreja. Mas não significa que não teria luta. Teve muita luta, muita oração, jejum, mas graças a Deus ele proveu muito mais do que nós imaginamos, e é isso, pessoal. Não tenho palavras, Deus realmente é o mesmo, não muda, realmente é extraordinário. Ele está vivo, ele está entre nós. Temos aqui
o Pix também, para quem puder ofertar, nossos gasofilados, tem máquina de cartão também. Gostaria de estar orando pela oferta da igreja. Amém? Quem puder ficar de pé. Senhor, Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração aquebrantado, Pai. Pedimos que o Senhor possa estar cuidando de nossas finanças, Pai, possa abençoar todos que puderam ofertar, também quem não pôde, Senhor. Quem está precisando de trabalho também, que o Senhor possa estar agindo, Senhor, realmente contra tudo, onde as pessoas menos esperam, Pai, mas quem é fiel a Ti, o Senhor sempre surpreende, Senhor. As pessoas de fora não entendem o quão maravilhoso o Senhor é na vida dos seus filhos, Senhor. Peço também que o Senhor continue ajudando a Tua igreja, Pai, permanecer firme, Senhor, que seja um ano realmente de facilidade, de muita luta, mas onde as suas coisas possam crescer, Pai, com naturalidade, onde o Senhor abre porta e ninguém há de fechar, Senhor. O Senhor é o mesmo em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Aleluia. A importância da igreja tomar posse da palavra, né? Ele tomou posse da palavra que foi liberada no altar e tudo aconteceu. Amém, igreja? O Senhor é digno de todas as coisas. Aleluia.
temos cultos aqui na CN Natal. Às quartas, o culto Bem Mais Que Vencedores começa às 19h30, mas às 18h30 temos a sala de oração. Já no domingo, o culto da família inicia às 18h30. E em ambos temos o CN Kids, onde o seu filho não só brinca, mas aprende de forma didática a palavra de Deus. E agosto já vai começar com um grande evento aqui na CN Natal. No sábado, dia 2, às 7 da noite, vai ter o lançamento do videoclipe Aperreio da Gota e show especial de Juninho Rodrigues. A entrada será 1 kg de alimento não perecível, que posteriormente será direcionado para famílias em vulnerabilidade social. Venha viver esse momento de comunhão com a gente. Já pensou em passar 3 dias face a face com Deus? Nos dias 29, 30 e 31 de agosto, você vai ter a oportunidade de viver a experiência mais transformadora e maravilhosa da sua vida. Nessa imersão, você vai viver o que nunca viveu com Deus. Será um fim de semana inteiro de cura e você nunca mais será a mesma pessoa. As vagas ainda estão abertas e você pode garantir a sua indo lá no hall da igreja. Não perca esse momento. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Eu estou com uma vontade de cantar um hino, sabe, Alex? Canta aqui não, Alex, não. Mas se eu cantar, a igreja vai embora, né? Mas eu estou com a vontade de cantar um hino. Nem que seja o refrão dele assim, né? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Por aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Sou apaixonado por esse hino, sabe? Porque todos os dias eu dou graças a Deus por ter aceitado Jesus, por ter entregue a minha vida para Ele, por estar aqui, por pastorear uma igreja, aquilo que eu nunca quis na minha vida. Boa noite, Comunidade das Nações. Amém? Aqui, se não der boa noite, a luz fica apagada, sabe? Então, tem umas coisas que eu estou torto assim, não? Tem alguém aqui que nos dá o prazer de estar conosco pela primeira vez na Comunidade das Nações, Natal? Dá uma mão, levanta assim a mão. Seja muito bem-vindos. É o pastor Juscelino, não é isso? Pastor Juscelino, lá de Recife, né? Seja muito bem-vindo, pastor Juscelino. É uma honra estar aqui conosco nessa noite, receber o Senhor, né? Eu também, eu quero fazer eu quero chamar um casal aqui na frente. Ao descer do lounge pastoral, aí eu tomei ali um café e fui deparado com um pedido, né? De um homem apaixonado querendo orar pela aliança dele, da noiva dele, né? É Paulo César, não é isso? Paulo César e Inca, né? Eu queria convidar vocês a vir aqui à frente, então, né? Vamos. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé também, tá? Glória a Deus! Que coisa boa, né? Eu profetizei esses dias aqui, Paulo César. Eu orei por uma. Casamos ali aquele amado casal. E teve uns dias aqui que o Djanil chegou e disse: pastor, eu vou ficar noivo, ore. E foi profetizado que haveria vários casamentos aqui, tá? E isso é um sinal de que Deus ele está forjando uma aliança. Eu queria orar, porque das alianças aí, tá aí? É possível colocar aqui na Bíblia as alianças? Eu sei que isso é uma mera formalidade, né? Mas né? Amém? Glória a Deus. Quem está feliz por isso aí, gente? Pode aplaudir o Senhor, né? Amém? Eu queria convidar vocês a estender as suas mãos para cá, para os noivos, né? Isso. Eu sei que Deus ele tem feito propósito na vida de vocês. Vocês não chegaram aqui em Natal, não foi em vão, não vieram para cá também em vão. Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença nessa casa, Senhor. Nós oramos, Senhor, por essas alianças, Senhor, do Paulo, Senhor, e da tua filha Anca, Senhor. Deus, tu conhece toda a estrutura deles, Senhor.
E a tua palavra diz, Senhor, que um cordão de 3 pontas, Senhor, é inquebrável, Pai. Pai, a tua palavra diz também, Senhor, que é bom que sejam 2, Senhor, porque se um cair, o outro levanta. Se alguém atentar alguma coisa contra ele, o outro defende. Se sentir frio, Senhor, o outro aquece. Falamos sobre união, transformação, crescimento, Senhor, e liberamos uma palavra profética sobre os 2, Pai. Quanto mais eles estiverem juntos e unidos, mais eles crescerão em todas as áreas de sua vida. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela aliança deles, e oro por ela. Abençoa essa aliança. Declaro, Senhor, que serão firmes, constantes no crescimento, Senhor, individual, Senhor, pessoal, mas também em conjunto como família, Pai, em nome de Jesus. Que seja um derramado céu sobre a vida dele, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém? Amém, queridos. Que coisa boa, né? Olha aí. Quem está feliz aí, gente? Glória a Deus. Quem aqui quer casar também, hein? Quem quer casar também aqui, hein? Ninguém responde aqui. Então, se prepare aí, né? Quarta-feira, bem mais que vencedores. Yes. Cadê os bem mais que vencedores aqui? O Jefferson ali, ele não está parando mais na igreja porque não para de fechar contrato. Recebeu uma palavra, eu chego ali, pastor, eu estou fechando contrato. Mas os bem mais que vencedores crescem em tempos de crise. Eu entrei no ramo também de hotelaria, de aluguel de apartamentos. Aí chegam os clientes, não estou alugando nada. Aí eu, sim. Será que essas pessoas estão vivendo na mesma atmosfera que a gente? Porque eu estou alugando tudo. Percebe que é algo diferente acontecendo sobre aqueles que creem. É um contrato que sai quando você menos espera. É uma porta que se abre quando você... não estou dizendo que não haja luta, né? Vai haver luta. Mas vai ser bem mais fácil. Amém? Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 3. Amém? Ela vai botar na tela também aqui, mas quem tiver suas Bíblias, vocês podem abrir também aí. 2 Coríntios 3, versículo 5 ao versículo 6. Diz assim a Bíblia: não nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Tá? Nossa capacitação vem de... Eu vou repetir o versículo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. A nossa capacitação vem de... Versículo 6 assim: Ele nos capacitou para sermos ministros na nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Queria convidar você a fechar seus olhos, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, se possível. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pela semente liberada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pelo crescimento, pela hombridade ontem, Senhor, por aqueles homens aqui. Foi tão lindo, Jesus. Aliás, segunda-feira, Deus. É que o tempo está se passando tão rápido, Pai. E nós continuamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, mergulhado na Tua presença, Deus. Nos enche, nos transforma cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu estou até estou até errando a data agora, né? A data foi segunda-feira, né? Parabéns aos homens que estiveram aqui, foi incrível, né? Foi muito bom, gente, muito bom. Vemos o William aqui com testemunho poderoso. Eu queria mergulhar com vocês nesse versículo, mas também eu queria mergulhar também em uma história de alguém também que foi bem mais que vencedores, já que nós estamos traçando esse título e esse tema nesses cultos de quarta-feira. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui nesse versículo, em 2 Coríntios, em nenhum momento ele está falando que nós não temos fraquezas humanas. Ele não mascara a fraqueza humana. Em nenhum momento ele não diz que em nenhum momento ele não diz que nós não somos fracos, que nós não somos infalíveis, não é isso? Porque há uma característica, um pensamento de sermos infalíveis, de nós não enfrentarmos lutas e não sofrermos, não chorarmos, né? Uma certa vez eu fui atender um gabinete de um homem e ele
foi na minha casa. Lá em casa tem um jardim, assim, uma mesa. E eu cheguei lá e eu estava de bermuda, tomando um café. E ele olhou e me fez: pastor, o senhor está de bermuda? Aí eu disse: eu como igual a você, choro igual a você, sofro igual a você. Mas essa imagem que as pessoas colocam sobre os líderes da igreja, os discípulos de Jesus, de que eles são tão fortes que não vivem, não sofrem, isso é uma incompetência que é colocado sobre esses assuntos. E o apóstolo Paulo, ele não mascara isso. Ele diz sim: nós não somos capazes por nós mesmos. Porque se fosse por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Nós não somos capazes por nós mesmos. Então, quando você se sentir fraco, você diz: não, eu sou fraco porque eu sou fraco, mas Deus me capacita. Então eu vou porque é Deus quem vai fazer por mim. Mas, além dele falar sobre isso, sobre essa declaração ousada, ele diz: não, olha, nós somos fracos por nós mesmos, somos incapazes por nós mesmos, mas existe uma suficiência que vem de Deus, uma suficiência que não termina, ela continua, ela cresce. E a mensagem do Evangelho, quando você olha para a Bíblia, você percebe que não é uma mensagem de autoajuda que se é pregado hoje. Não é uma mensagem de autoajuda. A autoajuda, ela diz assim: ó, você vai fazer sozinho, você consegue sozinho. A autoajuda, ela impõe que você é o centro das coisas e que você vai conseguir sozinho. O Evangelho é diferente. O Evangelho, ele diz: você vai conseguir, porque Deus está com você. Não é isso? Quem aqui se sente bem mais que vencedor porque Deus está na sua vida? Esta verdade que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, ela nos leva a olhar para um homem no Antigo Testamento que foi bem mais que vencedor, que também duvidou de si mesmo. Quem aqui nunca duvidou de si mesmo? Quem aqui nunca chorou e disse assim: Senhor, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que essa função que o Senhor está me dando, será que eu vou ter a capacidade de exercê-la? Quem aqui nunca disse isso para si mesmo? Quem aqui nunca orou e não se sentiu frágil e cansado? Então você pega o apóstolo Paulo dizendo assim: olha, se for por você mesmo, você não consegue. Então, se for por você mesmo, você nem vá. Mas quando você vai por Deus e com Deus, aí, amigo, você é bem mais que vencedor. Então a Bíblia no Antigo Testamento fala de um homem que também duvidou, como você também já duvidou, como também eu duvidei, como também duvidamos também muitas das vezes. E ele duvidou de si mesmo, assim como nós duvidamos. Interessante que quando ele duvida de si mesmo e quando Deus o chama, ele não estava numa situação privilegiada, ele estava foragido. Você não está foragido, gente. Você tem a sua liberdade. Ele estava foragido no deserto. Estava cuidando de ovelhas que nem suas eram. Mas Deus chamou ele mesmo assim. E quando Deus chamou, Deus fez uma pergunta para ele. E a resposta que ele deu para Deus foi: quem sou eu? Quem aqui já se fez essa pergunta? Eu já fiz várias vezes. Quem sou eu, Senhor? Aleluia. Eu quero dizer para você algo, querido, nessa noite, que quando você se sente frágil, cansado, sobrecarregado, e que você percebe que a suficiência sua acabou, aí Deus olha para você e diz assim: a minha é eterna. A minha é eterna. Paulo diz: não que sejamos capazes por nós mesmos. Esse personagem bíblico que nós vamos falar hoje, você já conhece o nome dele é Moisés. Se vocês já entenderam isso, Moisés, quando ele começa a sua vida, que ele já nasce com um decreto de morte. Já nasce assim, ó: todos os meninos que nascerem homens serão mortos. E ele nasce nesse cenário, um cenário em que as crianças eram mortas por decreto. E ali mesmo, debaixo do decreto, Deus não permitiu a sua morte.
A Bíblia diz que não dorme o guarda de Israel, não dormita aquele que guarda a sua vida. Moisés nasce nesse cenário de morte. Mas só que interessante que a história dele, quando ele nasce, e a Bíblia diz que ele foi escondido. Mas ele não foi escondido por homem, não, foi Deus quem escondeu, porque se fosse por homem ele teria sido achado, mas Deus escondeu ele, por isso que ele escreve, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando Moisés escreve o Salmo 91, ele tem uma certeza que o esconderijo do Altíssimo é um local onde todo aquele que tem propósito diante de Deus fica guardado. Quantos que tem propósito aqui, por favor, me ajuda a ministrar nessa noite, porque é no esconderijo do Altíssimo que nós somos livres de toda seta maligna lançada sobre nós. Moisés começa a sua vida como um decreto de morte. Aí Deus vai e esconde ele. Só que quando Deus esconde ele, logo mais Deus planta ele no palácio onde ele seria criado, educado e treinado, que foi do mesmo local que veio o decreto. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Até Faraó ajudou a criar aquele que ordenou matar. Preste bem atenção, as pessoas que tentam nos fazer o mal, Deus vai usar para nos fazer o bem. Nós vamos crescer em cima, queridos. Nós vamos crescer em cima daqueles que nos tentam fazer o mal. É a Bíblia que diz isso. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, não. O palácio que tentou matar Moisés foi o mesmo palácio que o criou e que o educou e que o alimentou. Eu não sei se só eu estou feliz aqui hoje. Será que tem alguém feliz aqui por isso? Olha para alguém e diz assim: o inimigo que tentou alguma coisa contra você, Deus vai usar ele para te alimentar, para te educar e para treinar, para crescer. Então se prepare para crescer em territórios que ainda não são seus. O lugar que deveria ser a sepultura de Moisés tornou a sua escola. Aonde ele teria que ser sepultado, Deus usou para educá-lo. O mesmo quando Moisés não entendia nada, porque aqui Moisés não entendia absolutamente nada. Deus já estava arquitetando tudo. Então Deus, mesmo quando você não entende nada do que está acontecendo, mesmo quando você absolutamente não entende nada, Deus já traçou um projeto. Aleluia. Preste bem atenção. A fragilidade humana não vai limitar o segredo do teu sucesso. Quando você olha para alguns movimentos, né, você percebe que alguns crescimentos precisam de territórios, né, de boas terras para ser plantado. Que precisam ser terras tiradas dos espinhos, assim por dizer. Mas quando Deus entra no jogo, quando Deus entra num negócio sobre a vida de alguém, pode ser o pior território que existe. Porque disseram que Natal não era um território para crescer igreja. Quando nós viemos trabalhar em Natal para ministrar sobre igreja, disseram que Natal não cresce. Natal existe igrejas limitadas. Mas eu creio que a Comunidade das Nações Natal será a maior igreja do Rio Grande do Norte. Porque não é o território, gente, que define você, é quem está com você. Se você pegar a história de Moisés, o território que ele cresceu não era fértil. Ele floresceu em territórios inimigos. Ele foi escondido e sustentado, mesmo em lugares improváveis. Quem é que define isso, que você vai crescer ou não? É Deus quem define. É Deus quem diz, olha, você vai crescer. É Deus quem diz, olha, vá, pode ir, porque as portas serão abertas. Vá, pode ir, porque a sua empresa vai ser a maior. Vá, pode ir, porque eu estou com você. Então, quando Deus está num negócio e Ele está, você pode ser o pior território que existe. Comercial, industrial, sei lá. Nós vamos crescer, prosperar em todas as áreas. Isso não é uma mensagem de autoajuda, isso é Bíblia. Porque a suficiência de Deus não termina. Não existe um histórico que terminou. Deus, ele age de uma forma sobrenatural. Sabe, queridos? Muitos falam sobre desertos, né?
Alguém está... É um jargão já, o crente assim. Como é que está, irmão? Irmão, eu estou num deserto, né? Assim, estou num deserto, não é nada, né? Eu gosto quando o bispo JB diz assim, olha, aquela geração teve que passar pelo deserto, mas essa geração vai transformar o deserto. A mentalidade já se abre. Aquela geração teve que passar pelo deserto, mas essa geração vai transformar o deserto. Então, nós temos uma impressão de que o deserto é algo ruim. Não, nunca foi ruim o deserto. Nunca, porque no deserto Deus faz milagres, Deus coloca nuvem, Deus manda coluna de fogo, dá cordoniza. É no deserto que nós vivemos os maiores tempos de milagres em nossas vidas. É no deserto que nós observamos a mão poderosa de Deus. Então, a Bíblia, no livro de Êxodo, mostra que Moisés, ele teve um encontro com Deus no palácio. Não foi no palácio que Moisés teve, ele teve no deserto. O encontro com Deus foi no deserto. Então a Bíblia ela faz questão de dizer, olha, que Moisés teve um encontro com Deus, né? E ali, a Bíblia diz que ele viu o quê? Uma sarça, não é isso? Né? Me ajuda aí a pregar, por favor. Ele viu o quê? Aonde? Não é isso? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Isso era comum no deserto? Pior que era. A sarça pegando fogo era comum no deserto. É comum uma planta pegar fogo no deserto. É comum porque o calor é difícil. Mas o que não era comum, não se consumia. Não era o que chamou a atenção dele é porque não se consumia. Não era normal aquilo ali. Normal era se consumir com fogo. Quando você não está no palácio e você está no deserto, aí você vê Deus de uma forma extraordinária. Moisés não estava no palácio. Ele estava no campo. Ele estava no deserto. Moisés estava em silêncio. Moisés estava no anonimato. Moisés apacentava ovelhas alheias, nem sua era. Lugares secos, quentes, aparentemente sem propósitos. Mas foi ali que Deus falou com ele. Foi ali que Deus pegou Moisés. Moisés, eu te escolhi. Olha para alguém e diz assim, você foi escolhido. Amém? Aleluia. Deus vai te achar no vale da invisibilidade. Quando ninguém está vendo, Deus vê você. Quem recebe essa palavra, por favor? Então nós temos o hábito de falar que o deserto é algo ruim, gente. Deserto não é ruim. Sabe para quem o deserto é ruim? Para quem desiste. Quem se entrega. Aí morre lá. Deserto é lugar ruim para quem murmura, reclama. Mas deserto, para quem adora, é lugar de crescimento espiritual. Porque o deserto não é o fim da linha. Nunca foi. Na verdade, o deserto é o início de um alinhamento de Deus nas nossas vidas. É ali que começa um alinhamento. Quando você pega a história de Moisés, quando ele estava no deserto ali, ele já não tinha mais ambições. Imagina um homem sem ambição. É triste isso, um homem sem sonho. Porque todo homem tem que ter um sonho. Ele tem que sonhar com algo, ele tem que ter um propósito, desejo. Porque quando os sonhos se acabam, o homem morre. Temos que ter um sonho. Temos que acreditar em algo e sonhar, dizer, olha, eu vou trabalhar sobre isso e essas coisas vão acontecer. Temos um sonho de termos um albergue, abrigos, né, para as pessoas carentes de rua. Temos sonho de ter creche, temos sonhos. Esses sonhos nos alimentam todos os dias. É quando nós colocamos os joelhos em Deus, nos usa para isso. Nos usa para pregar o evangelho, nos usa alcançar pessoas. É sonhos que nos alimentam. Mas Moisés, ele já não tinha mais sonho nem ambições. Já não se sentia mais capaz. Aí Deus pega um homem que está nessa situação, nos piores momentos de sua vida. Aí Deus confia a ele um propósito. Vai entender a mente de Deus. Então nunca julgue ninguém. Porque essa pessoa que você está julgando,
possa ser que essa pessoa tenha um propósito de Deus dentro dela, que vai restaurar uma nação. Olha para alguém e aplaude a vida dela aí, em nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos sem confiar em nós mesmos. Sabe? Você olha ao redor e diz assim, eu não tenho nem como confiar em mim mesmo, porque nada dá certo na minha vida. Eu não sei se você já se viu dessa maneira. Você olha assim, não sei mais o que vou fazer da minha vida, porque nada dá certo. Eu estava no palácio, agora estou no deserto, tomo conta de ovelhas que nem minhas são. Não é mais nem minha empresa, nem nada. Você se olha, se vê numa situação como essa. Aí quando Deus olha e diz assim, pronto, você está pronto, querido. Você está pronto. Não percebe que é um tratamento de Deus? Não percebe que tudo que nós passamos é Deus tratando, porque quem tem propósito é tratado para esses dias. Quando eu olho para o que eu já passei na vida, hoje eu tenho um outro olhar para o que eu já passei. Antigamente eu podia olhar com murmúria, reclamações pelo que eu perdi. Mas hoje, quando eu olho para o que eu passei, eu disse, Deus, obrigado, porque estava tratando a minha vida. Quando você entende isso, que Deus trata você, que Deus cuida de você, você percebe que aquela sarça que ardia, mas não se consumia, era o reflexo do próprio Moisés. Ali Deus está dizendo assim, Moisés, essa sarça que está ardendo, mas não se consome, é você. Preste bem atenção nisso, porque Deus, Ele diz isso para nós hoje também. Sabe isso que está acontecendo na sua vida? Que está acontecendo? Não vai consumir você. Pelo contrário, você vai ver um dos maiores milagres da sua vida a partir desse propósito que eu tenho com você. Então, quando Moisés olha para aquela sarça e ele vê que ardia, mas não consumia, ele vê o reflexo dele mesmo ali. Ele se vê ferido, escondido, quebrado, mas mesmo assim, mesmo ferido, quebrado, ele ainda carregava algo dentro dele. Você sabe, queridos, que o que Deus plantou em você, mesmo na situação em que você está passando e você está vivendo, ainda continua dentro de você? Isso as pessoas não entendem isso. Não importa o que a pessoa esteja vivendo lá fora, ainda existe o propósito na vida dela. Muitas vezes o que precisa é a igreja ir lá e resgatar aquela pessoa. É você se levantar como igreja, assim, não, eu vou me posicionar e vou resgatar aquela vida. Porque dentro daquela pessoa existe um propósito de Deus. Então Moisés estava ferido, escondido, quebrado, mas mesmo assim ele ainda carregava algo dentro dele. O chamado de Deus. Deus chamou você. E a sarça, ela vai pegar fogo, mas não vai consumir você. É o reflexo de Deus na tua vida. É isso que a igreja precisa entender. Deus ele não chama ninguém perfeito. Igreja é o local dos imperfeitos. Igreja é o local dos imperfeitos. Eu me lembro que o meu professor de missões, ele, no final do curso, ele pediu para fazer um trabalho, ele me deu um livro, sério, faz sobre esse trabalho aqui, um livro de Carlinhos Queiroz, acho que ele é de Fortaleza também, de Ceará. E o livro dizia o seguinte, que a igreja, ele é o único exército que não tem um hospital. O livro era baseado em missões. Então, quando você entende que igreja é local de imperfeitos, de feridos, nós temos que entender que aqui também precisa de ter um hospital para cuidar dos feridos e dos imperfeitos. Porque esses imperfeitos e feridos têm um propósito na vida dele. E esses imperfeitos e feridos vão alcançar multidões que muitas vezes nós não alcançamos. Quem aqui um dia já se achou imperfeito e ferido pela sociedade e uma igreja alcançou e foi tratado por uma igreja? E teve a vida restaurada. Porque isso é igreja. Então, quando você olha para alguém, mesmo ferido, cansado, sobrecarregado, quebrado, você olha para alguém, você não olha pelo estado que ela está. Você olha para o projeto de Deus na vida dela, porque tem um projeto. Tem um projeto. Deus não chama os perfeitos. Ele chama os dispostos a fazer a obra dele.
Quem está disponível? Deus chama o disponível. Ele não grita para quem está lá no topo, lá em cima. Ele sussurra no deserto. Ele olha para você assim, olha, eu quero você. Aí você assim, não, eu sou imperfeito. Eu quero você. Deus, eu não sei falar, eu quero você. Eu quero você. Às vezes Deus, ele nos tira, né, de alguns cenários. Né? Isso aconteceu conosco muitas das vezes. Alguns cenários, Deus nos tirou de alguns cenários. Né? Mas ele nos tira para nos tratar. Ele nos afasta para ser tratado. Então Deus, ele se tirou você de algum cenário da sua vida, ele tirou para reconstruir algo no seu interior. Algo que está sendo reconstruído. E isso é propósito e projeto de Deus. E quando você se vê no deserto, deserto não é lugar de rejeição. Deserto é lugar de direção. Então, eu não sei por que essa palavra está dessa maneira hoje. Nem parece eu pregando, né? Geralmente eu sou mais dinâmico e tal. Mas Deus tem suas maneiras de falar. Então, eu aprendo com o Espírito Santo que Ele conduz a igreja da forma que Ele quer conduzir. Né? Aqui ninguém é animador de palco. Né? Aqui eu sou alguém que eu quero proferir a palavra que a igreja cresça. Mas quando você olha para esse cenário, você vê que deserto não é um lugar de rejeição. Então você não é rejeitado. O fato de você estar no deserto, Deus não rejeitou você. Você está sendo direcionado. É diferente. Então deserto não é castigo. Deserto é processo. São processos existentes em nossas vidas. Então se você está no deserto, amigo, se prepare, porque é o melhor lugar para crescer. É o melhor lugar para desenvolver. É o melhor lugar para se alinhar. É só mudar a visão. Muda a visão daquilo que você está vivendo. Eu estou no deserto, irmão, estou sofrendo demais. Meu irmão, eu estou no deserto. É Deus cuidando da minha vida. Deus está me alinhando. Deus está me tratando. Aí você muda a visão. E as coisas mudam. O lugar onde você se sente esquecido pode ser, na verdade, o altar do teu recomeço. Então Moisés, ele estava lá no deserto, ele estava se sentindo esquecido. Ninguém lembra de mim. Ninguém lembra, ninguém veio falar comigo. Meus irmãos não me procuram. Quem procurou ele? Você quer ser procurado pelos seus irmãos ou por Deus? Deus? Deus procurou ele. Então, não é um local de esquecimento, é um local, na verdade, de recomeço. Aí você está lá, chão seco, né? Esse deserto tem chão seco ou não? Tem ou não? É seco, né? Não tem água no deserto. Chão seco. Se o cara não está de sandália, eu falei igual o Lucas, o cara, né? Aqui. Lucas é carioca, gente. O carioca tem uma linguagem. Chão seco, não é isso? O chão estava seco. Aí sabe o que Deus faz? Olha para alguém assim. Você sabe o que Deus faz? Deus pega um chão seco. Seco. Se for o nordestino e falar, faz seco da gota. Deus pega um chão seco, gente, e transforma num chão santo. Vai entender Deus? Aí é quando nós entendemos isso, que Deus pega aquilo que está na sequidão e transforma num chão santo. Aí quando ele diz assim, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o território que você pisa é santo. Quando você entende isso, você volta a ouvir a voz de Deus. Vou dizer algo para você, querido. Já vou terminar já. Vocês me amam, né? Quem aqui se preocupou alguma vez com o chamado e quando foi enviado? Eu me preocupo. Mas é interessante você entender isso, que aqueles que foram enviados por Deus, eles são definidos pelo aquele que enviou. Tá? Então você não é definido por alguém, por um homem, mas aquele que te enviou é quem te define, né? O que Moisés disse a Deus? Quem sou eu para ir até Faraó? Não foi isso que ele disse? Quem sou eu?
para ir até Faraó, né? Moisés ele não questiona a missão aqui, tá? A missão é inquestionável. Moisés sabia que tinha que alguém ir até Faraó. Moisés sabia que o povo tinha que ser liberto. A missão, ela é inquestionável. Quem aqui sabe que tem que pregar o evangelho para todas as nações? Amém? Isso é inquestionável, sim ou não? Né? Então, mas ele aqui, ele não questiona a missão, ele questiona a si mesmo. Ele sabia o peso de enfrentar Faraó. Ele sabia o peso disso. Mas Moisés, além de saber do peso de Faraó, ele carregava o peso ainda maior, o peso de manchas do passado. Uma falta de identidade, uma identidade ferida. Uma confiança esvaziada. Aí ele disse: quem sou eu? Interessante que quando você olha para essa pergunta de Moisés, Deus conhecia o currículo dele, sim ou não? Né? O currículo de Moisés era bom ou era ruim? Bom, gente. Moisés, ele era príncipe. Ele foi treinado por Faraó. Isso, né? O currículo dele é isso. Deus não disse, quando Moisés pergunta quem ele é, Deus não disse o currículo dele. Deus não disse que ele era um príncipe. Deus não disse que ele foi treinado. Deus não inflou o ego e nem massageou a sua alma. Deus não fez nada disso. Quem sou eu? Não, você foi treinado por Faraó. Você foi. Deus não disse isso. Deus não inflou o ego do homem, porque Deus não faz isso. Porque é quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, aí é quando Deus usa, é quando nós nos sentimos menor. Deus não fez isso, e Deus poderia dizer assim: olha, você é grande, você teve a maior faculdade, porque a gente prega e diz: olha, a faculdade de Moisés foi muito boa. Mas Deus não fez isso com ele. Deus não massageou o ego dele. O que Deus disse, a resposta de Deus para Moisés foi: eu estarei com você. Deus responde que a presença dele estaria com Moisés. Sabe por quê, queridos? Nunca foi sobre quem somos. É sobre quem está conosco. Porque quando você duvida de si mesmo, Deus não aponta para os teus talentos. Ele faz com que os seus olhos olhem para Ele. Quando você não se sente capaz, Deus lembra: fui eu quem te chamei. A identidade de um vencedor não nasce do passado dele, nem do seu desempenho. Ela nasce do chão onde Deus fala com ele. O local onde Deus diz: eu chamei vocês. O altar do chamado. Você não vence pela força, você não vence por isso. Você vence porque você foi enviado. E aquele que é enviado, ele carrega a autoridade daquele que o enviou. Essa ministração, ela foi para mim também, sabe? Sempre é para mim também. Porque às vezes nós nos perguntamos quem somos. Quem sou eu para viver tudo isso? Mas essa resposta ainda ecoa até hoje: eu estarei com você, é isso que ele diz para você. E estar conosco nos sustenta, isso basta. Isso é o suficiente para nós. Porque Deus não chama os prontos. Deus chama aqueles que estão quebrados mesmo, sabe? Está quebrado, mas está disponível. Quebrado, mas não, eu vou, Jesus. Eu queria convidar vocês a ficar de pé, queridos, hoje, mais uma vez. Sei que vocês veio aqui atrás de uma resposta de Deus. Todos nós pedimos que Deus fale conosco. E a resposta que Deus nos dá hoje, Ele falou muito comigo nessa palavra, foi que a suficiência dEle é o que basta para mim. Porque não é na régua humana que você é medido. Você não é nivelado se você é maior ou melhor do que outra pessoa.
Os céus, quando olha para você, olha para alguém que tem um propósito divino. E Paulo faz questão de dizer isso, que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Eu não sei se você se sente assim como Moisés, que não estava pronto. Eu não sei se você se sente assim como Moisés, que seus lábios eram pesados, sua alma marcada por culpa, mas Deus não estava buscando um bom orador. Moisés não era um bom orador. Ele não era um bom pregador. Mas Deus estava buscando um libertador que é diferente de um bom orador. Porque um bom orador todo mundo pode ser, só ser eloquente. Porque a eloquência também é limitada. A Bíblia diz que Apolo estava pregando, e a Bíblia diz que quando Priscila e Áquila o encontram, a Bíblia faz questão de dizer isso no livro de Atos dos Apóstolos, que encontra Apolo, e ele era alguém que tinha uma eloquência, que conhecia no falar, que tinha um bom discurso. Mas a Bíblia também faz questão de dizer que ele era limitado, que conhecia só até o batismo de João, não conhecia sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre o propósito divino. A eloquência não quer dizer que você está no topo de alguma coisa no reino de Deus. Deus estava buscando um libertador. Quer ver uma coisa, querido? Deus já tinha preparado um cajado para Moisés antes mesmo. Tem coisas que já estão sendo preparadas para você, que você tem que tomar posse disso. Deus já tinha traçado um caminho para Moisés. Bastava ele dizer sim para Deus. Era um sim, um único sim, que precisamos dizer muitas das vezes. Sim, Deus, eu estou aqui. E entender que Deus já tinha preparado todas as coisas antes. Mas basta um sim, querido. A Bíblia diz que Moisés foi com medo, mas foi. Moisés foi com a palavra viva em sua boca. Deus não anulou a limitação de Moisés. Ele não deixou de ter a boca pesada, não. Porque não era sobre isso. Mas Deus transformou a obediência de Moisés em um caminho de libertação. Toda capacitação vem com a entrega, querido. Vem quando nós nos entregamos. O poder se manifesta com a rendição, quando nós nos rendemos. Se nós formos esperar estar pronto, sentir pronto, nós não vamos avançar. Mas o céu está esperando uma resposta nossa. Sim, Jesus, pode me enviar. Quando você fizer isso, quando você dizer assim, faça Deus na minha vida, pode fazer, Deus. Sabe aquilo que falta aos olhos humanos em você? Vai sobrar pela suficiência de Deus. Deixa eu dizer algo para você, querido. O cajado que vai abrir o mar já está na tua mão. Você só precisa orar e crer e dar o primeiro passo. Já está na tua mão aquilo que Deus entregou. Não é porque você está no deserto que você não é bem mais que vencedor. Você é sim. Você é bem mais que vencedor. Não é porque você merece, não é mérito, é porque existe uma missão dentro de você. Deus não escolheu Moisés porque ele era o melhor, não. Deus escolheu porque tinha um propósito eterno. E Deus escolheu você. E o mesmo Deus que escolheu você, que escolheu Moisés, vai cuidar da tua vida também. Do jeito que Deus cuidou de Moisés na casa do inimigo dele, que chamou Moisés do exílio, que libertou um povo inteiro através da entrega de Moisés, Deus vai usar você também. E vai usar com o mesmo poder e a mesma graça. Aleluia. O seu passado não anula o teu chamado. O seu medo não vai cancelar o plano de Deus na sua vida. Mas o que vai mudar a sua vida vai ser o seu sim na entrega. Quando você dizer assim, eis-me aqui, Jesus.
pode me enviar. Pode cuidar da minha vida, pode tratar de mim. Eu estou pronto. Se você ainda não deu essa resposta para Deus, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você não deu essa resposta para Deus, essa noite é a noite de você dar essa resposta. É a noite de você transformar esse território seco em um território santo. É a noite da virada de chave da sua vida, é a noite da transformação. É você dizer assim: Deus, eu vou tirar a sandália dos meus pés e hoje eu reconheço que esse território é santo. É a noite de você buscar o Senhor como você nunca buscou. O propósito dentro de você não está adormecido. Você sente ele queimar dentro de você e queima dentro de você ainda. Nunca parou de queimar. Você sente isso. Não consome você, mas queima. E você passou por territórios em sua vida de decepção, angústia, tristeza. Você tem coisas na vida, querido. Esquecimento familiar. Mas Deus diz assim para você nessa noite: eu, Senhor, nunca te esqueci. Eu nunca esqueci você. E é nesse lugar improvável, esse lugar de deserto, esse lugar que eu te chamo. Eu te chamo, Moisés, nessa noite. Ora, marabaxê. Eu te chamo, Moisés, nessa noite. Se você sente que essa palavra foi para você e você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, e você sabe que existe esse propósito dentro de você, não perca tempo hoje. Não espere nem alguém chamar você e vir à frente. Não espere ninguém chamar você. Vamos ali para frente. Não espere não. Sai com seus próprios pés e dê o primeiro passo. Às vezes nós esperamos que cante algum louvor. Não precisa nem disso, porque já está queimando dentro de você esse propósito. Já está queimando dentro de você esse projeto. Já queima dentro de você. E você sabe disso. E antes de você chegar aqui na igreja, Deus falou com você. Deus falou com você onde você estava ali. E você sabe que você tem um propósito de Deus dentro de você. E Deus falou com você. Então você não perca a oportunidade. Hoje é o dia de tudo mudar. O dia de dizer assim: sim, Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Como eu te agradeço, Deus, obrigado. Ora, manamaxê. Jesus, muito obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha
tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Se a tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Pode vir, querido. Venha. Deus vai dar força para você caminhar. Você pode até estar pensando assim: Senhor, eu não tenho força agora. Mas é o Senhor quem vai te dar força nessa caminhada. É Deus quem vai te fortalecer. É Deus quem vai dizer assim: olha, por onde você for, eu serei contigo. Nessa batalha você não vai pelejar sozinho. Deus está com você. Se tiver alguém aqui também nessa noite que por algum motivo de sua vida se afastou do Evangelho, Deus também chama você de volta para a casa dele. Em nome de Jesus. Não perca tempo, querido. Não perca tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso. Pai, assim como foi com Moisés, Senhor, será com este homem, Pai. Pai, Tu és Deus de aliança, Deus de propósito, Senhor, e sabemos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que existe um propósito de Deus na vida dele, Pai. Um propósito que nasceu antes mesmo que ele nascesse, Deus. Pai, esse propósito nunca se apagou, nunca se apagou. Sempre, Senhor, esteve ardendo dentro dele, Pai. Pai, em nome de Jesus, chegou o tempo, Senhor, dele assumir o propósito, dele ser direcionado, comissionado, Senhor, treinado, Senhor, cuidado por Ti, Jesus. Pai, na autoridade do Teu nome, Jesus, nós declaramos, Senhor, que todas as correntes, Senhor, que o prendiam, Senhor, foram quebradas, Pai.
Em nome de Jesus, as celas foram abertas. Nós liberamos, Senhor, sobre ele o teu Espírito, Jesus. Pai, que ele seja cheio do teu Espírito, que ele tenha ousadia, Deus. Em nome de Jesus. Pai, começa um tratamento na vida dele, Senhor. Trata, Senhor Jesus. Senhor, liberta, Senhor, daquilo que ele tanto precisa ser liberto, Pai. Porque existe uma missão. E a missão é muito maior do que ele, Pai. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos os teus filhos, Senhor. Acolhemos em nossa casa. Nós nos colocamos à disposição para cuidar deles, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Aleluia. Glória a Deus. Esse Pai, esse como posso dar posse do teu Pai, eu tomo posse do teu reino. Eu me declaro como filho. Eu me declaro, Senhor, como alguém que tem o teu Espírito. Pai, eu me declaro, Senhor, eu sou teu filho. E a partir de hoje, eu declaro para que o mundo espiritual ouça: eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Abrace ele aí, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Olha para alguém se tem um propósito de Deus na tua vida. Por isso que essa chama dentro de você, que não se apaga, que queima, que não te consome. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu queria que você escolhesse uma pessoa para ficar do lado aí. Uma pessoa. Orar por ela aí. Segura na mão dela aí, abraça essa pessoa. Começa a orar por ela aí, para essa pessoa. Começa a orar por ela. Ora por ela aí. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua igreja, abençoamos teus filhos, abençoamos sua casa, abençoamos seus comércios, suas empresas, Senhor. Abençoamos sua saúde. Nós abençoamos você, que vocês sejam muito abençoados por onde vocês andarem, por onde vocês forem, que a graça do Senhor esteja de uma forma tão profunda e abundante na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que Tu és aquele que transforma território, que aquele território de sequidão será chamado de território santo, 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 Pai. Pai, nós declaramos sobre a Tua igreja, Jesus, que aquele território que era de sequidão será o território do Teu chamado, em nome de Jesus. O Teu chamado começa em acender hoje. Hoje Deus te coloca. Aleluia. Oh, rabaxere cantararabaxê. Pai, eu te louvo por essa igreja, por essa casa. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, Espírito Santo, faz aquilo que eu não consigo fazer. Opera naquilo que eu não posso operar. Oh. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença.
Obrigado por te sentir, Senhor, todos os dias. Tu és tão lindo, Jesus, tão lindo. Ah, Jesus. Deixa eu dizer algo para você que está aqui hoje, sabe? Sabe aquilo que está doendo hoje em você? Vai ser a mesma coisa que vai te fazer crescer. Você vai crescer em cima da dor. Porque você não é definido pela dor, e sim pelo Deus que você carrega. Existe algo tão profundo e tão lindo dentro de você. Mesmo que você se pergunte quem você é, Deus vai dizer assim: não importa quem você é, o que importa é que eu estou com você. Eu estou com você. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e eternamente, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, comunidade das nações.